progressão de acordes. Se toda vez que você abre no piano roll você faz isso daqui, você está utilizando um clichê que 80% dos produtores também utiliza. E o que eu posso fazer para evitar isso, para que eu consiga criar progressões mais criativas? Tem dois caminhos, rapaziada. Tem um caminho difícil, que é você ficar tentando vários tipos de acordes e combinando e vendo se vai dar certo. Ou tem um jeito fácil que eu vou mostrar para vocês hoje. A gente vai apresentar 5 progressões para você de 5 hits nacionais. O porquê elas funcionam e como você pode utilizar elas da melhor forma. Antes da gente seguir pro conteúdo, rapaziada, você precisa ter uma base teórica bem rapidinha de teoria musical que eu vou passar aqui para você. E eu vou falar os temas na tela. Se você já souber, pode pular para a parte do vídeo onde eu falo das progressões. Mas se você é uma pessoa mais iniciante, essa parte pode ser muito importante para você. E os termos são análise numérica, razão de acordes maiores e menores e função harmônica. Vamos explicar o primeiro termo, análise numérica. Esse é um tópico que eu sempre repito bastante em todo vídeo, porque muita gente não sabe e é algo que precisa ser martelado muitas das vezes. Mas é muito simples. Vamos escolher primeiro uma tonalidade, vamos entrar aqui no Scale Halari e eu vou escolher Dó menor. Agora, tudo que você precisa saber é que se eu estou em Dó menor, o meu centro tonal é Dó, por causa do nome da escala. Sabendo disso, eu sei que Dó sempre vai ser o meu primeiro grau, e aí entra a análise. A gente utiliza números para representar cada acorde que tem. Então, se você olhar aqui na minha tela, você vai ver que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Eu tenho 7 graus no total antes do meu primeiro grau se repetir, tá certo? Ou seja, só 7 notas no total. E cada uma dessas notas vai ter um acorde específico daquele grau. Sam, como é que eu descubro os graus? Basta você contar do seu primeiro grau. Então, se eu tenho o primeiro grau, que é Dó, porque eu estou em Dó menor, basta eu contar até chegar no meu grau específico. Então, eu quero saber o grau desse meu Sol aqui. Eu começo contando do meu 1, 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou pro meu quinto grau. Ah, quero saber o grau desse daqui. Eu começo do meu primeiro grau e eu vou contando de trás para frente. 1, 7, 6... e pronto. O Sol sustenido, então, é o 6º grau. E com isso, você consegue identificar qualquer grau. Basta eu encontrar o meu Dó e começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto grau, 1. Primeiro grau e segundo grau. Então, eu estou numa progressão que é 5, 1, 2. Por que a gente está estudando essa parte de graus? A parte de graus é muito importante para a gente entender que cada grau desse tem um acorde específico com uma função harmônica específica. Caralho, Sam, que porra função harmônica? Função harmônica é só o seguinte, um acorde ele quer ir para o outro, certos acordes puxam a gente para ir para certo lugar. Então existe uma lógica por trás dos acordes que movimentam eles, que fazem os acordes soarem muito bons. E o que você precisa saber agora é que existem 3 funções harmônicas principais, tá certo, rapaziada? A primeira é tônica, a segunda é subdominante e a terceira é dominante. Então a gente representa por T, S e D. Você também precisa saber que cada grau desse tem um acorde respectivo. E o jeito que você monta esse acorde é de um método muito simples que a gente chama de pula-nota, tá certo? Então, se eu escolher, por exemplo, meu quinto acorde, ou meu quinto grau, porque eu ainda não montei o acorde, e eu for montar o acorde, a única coisa que eu preciso fazer é pular uma nota, colocar uma nota, pular outra nota e colocar. E aí eu fiz o acorde respectivo daquele grau, que a gente chama de tríade. Não se apega aos termos, se apega à funcionalidade, é o que a gente está fazendo no piano roll. Se eu escolher, por exemplo, esse grau aqui, e esse grau é meu 1, 2, 3, terceiro, eu pulo um, coloco, pulo outro, coloco. Você coloca o seu grau, você pula uma nota da sua escala, coloca, depois você pula outra nota e coloca outra nota. Então você está vendo que sempre vai ter um gapzinho de uma nota entre esse conjunto que a gente tem. Com isso, rapaziada, a gente consegue agora escrever progressões harmônicas. Então, para eu explicar o próximo conceito, que vai ser razão de acordes maiores e menores, primeiro a gente vai ter que criar uma progressão bem básica. Então, o que eu quero que você faça na sua tela é escolher um grau a cada compasso, ou seja, um compasso, eu tenho outro compasso, eu tenho outro compasso, eu tenho outro compasso. E aí a gente vai colocar um grau diferente em cada um desses compassos. E a gente terminou com quinto grau, primeiro grau, quarto grau, primeiro grau. Feito isso, agora eu vou escrever os acordes desses graus. Pula uma notinha. Pula a notinha. Terminou com isso daqui. E agora a gente vai ter que entender a diferença de acorde maior e menor, tá? A única coisa que você tem que reparar é na nota do meio para definir se é um acorde menor ou maior. Por quê? Sempre que eu tenho um acorde menor, a gente tem 2 espacinhos aqui. Quando a gente tem um acorde maior, a gente tem 3, tá?
Então, essa é a única diferença, rapaziada. Se eu colocar um acorde menor e maior bem do lado para você, você vai conseguir ver claramente. O acorde maior, ele tem essa terceira notinha com 3 espaços. Enquanto o acorde menor vai ter apenas 2. Então, gente, muito simples. Basta você olhar para o acorde e analisar. Tá, mas Sam, por que você tá falando isso pra gente? Porque dentro da sua progressão, você sempre vai ter uma mistura de acordes maiores e menores, e esses acordes vão ditar o sentimento da progressão de uma forma muito precisa, tá? A regra que eu quero que vocês peguem é: quanto mais acordes maiores, mais feliz. Quanto mais acordes menores, mais triste. Se a gente olhar para a progressão que eu peguei, vocês vão perceber que tem muitos acordes menores, não existe nenhum maior. Então essa progressão, quase que 100% de certeza, vai soar melancólica. E soou realmente. Mas se a gente pegar, por exemplo, o meu terceiro grau e a gente pegar o meu sexto grau, que são maiores, e a gente colocar nessa progressão aqui, você vai ver que a gente já vai ter um feeling muito mais feliz. Então vamos tocar essa progressão, que agora está com um acorde menor, um acorde maior, um acorde menor e outro acorde maior. E perceba também que eles estão intercalados, ou seja, eu tenho um menor logo em seguida de um maior. Tá? E por que isso é importante? Porque quanto mais acordes eu tenho concentrados de um tipo também, mais emoção aquela eu passo. Então, se eu tivesse, por exemplo, um menor indo para outro menor, vocês vão perceber que ia ficar mais triste nessa parte e na outra ia ficar mais feliz. Então, a quantidade de tempo que eu fico nos acordes menores importa também. Como eu estou intercalando, vocês vão perceber que a gente tem algo muito misto. Então, seguindo esse método, você vai conseguir facilmente identificar acordes maiores e menores e saber se aquilo vai ser uma emoção feliz e triste. Lembrando, maior é feliz, menor, triste. Quanto mais maiores, mais feliz a progressão, quanto mais menor, mais triste. E o tempo de duração dos acordes importa pra caraca. Então, rapaziada, vamos tocar essa progressão aqui só pra gente ver como ela ficou? Se você entendeu tudo isso que eu te falei nesse curto período de tempo, já tá tudo certo. Não precisa ter uma compreensão muito profunda, precisa ter algo básico pra gente conseguir já analisar as progressões que eu vou te mostrar dos hits nacionais, tá? Então, só recapitulando, a gente aprendeu que cada grau desse tem uma função respectiva, que pode ser tônica, subdominante ou dominante. Depois eu falei pra vocês sobre os acordes maiores e menores e como eles influenciam a nossa percepção de felicidade e tristeza dentro de uma progressão. E eu também te ensinei como encontrar e montar qualquer acorde de qualquer grau. Fechou, rapaziada? Agora vamos analisar as progressões com esse conhecimento que eu mostrei pra vocês. A primeira música que a gente vai analisar é a FNB do Rio The Runner com o Japa. Eu vou te fazer uma pergunta. Como você descreveria o sentimento dessa progressão? Eu descreveria como esperançoso. É uma vibe boa no geral, a gente tende a ver mais como positiva. Tem algumas nuances que eu vou explicar do porquê ela tá soando desse jeito. Se a gente abrir o MIDI, eu já fiz a transcrição de toda a progressão. Existem algumas complexidades aqui que eu vou explicar, mas de uma forma muito simples. Tudo que a gente fez é, estando em Dó sustenido menor, a gente utilizou o sexto acorde, o sétimo acorde e o primeiro acorde. Sexto grau, sétimo grau e primeiro grau. Então, se eu vier aqui em Dó menor, pra gente reconstruir esse MIDI, a gente precisa encontrar o meu sexto grau primeiro. Então, vamos encontrar. Vamos colocar em Dó sustenido menor, que é o tom original. Vamos encontrar o sexto grau. Então, 1, 2, 3. 1, 7, 6. 7. Já tô no meu sexto, só subir. E 1, ou seja, só subir também. Depois, o que o produtor fez foi apenas duplicar umas notinhas, utilizando um conceito que eu chamo de extensão de vozes, tá certo, rapaziada? Então vem aqui, vamos duplicar, pegar essa nota aqui, duplicar para baixo, e agora a gente tem a progressão de FNB. Qual é o pensamento por trás dessa progressão? Como que eu consigo atingir uma vibe semelhante? Por que que tá funcionando dessa forma? E o que você precisa saber primeiro é os graus da progressão, tá certo? E aí, pra gente entender o porquê essa progressão tá suando do jeito que ela soa, ou seja, bem esperançosa, de superação, a gente precisa entender quais são os acordes maiores e menores, tá certo? Então, quando a gente olha nessa progressão, eu já consigo perceber de cara, analisando essas tríades daqui, que a gente tem um acorde maior,
outro acorde maior e um acorde menor. Tá certo, rapaziada? E por que isso é importante? Lembra que a gente falou que quanto mais acordes maiores a gente tem, mais vai para esse lado feliz, esperançoso, e quanto mais acordes menores, mais melancólico? O interessante é que a gente tem 2 acordes maiores e a gente finaliza no menor. Só que eu não diria que essa progressão, ela tá tão feliz a ponto de da gente falar que, pô, esses 2 acordes menores estão causando uma felicidade muito grande. E o motivo é porque a gente finalizou no primeiro, e se vocês perceberem bem, o primeiro é o acorde que toma mais tempo de todos da progressão. Pode perceber que esse sexto acorde dura isso daqui, esse sétimo dura essa quantidade e o primeiro dura tudo isso daqui. Ou seja, por mais que a gente tenha mais acordes maiores, o acorde menor dura muito mais tempo, tá? E por isso, essa é a sensação que acaba ficando com a gente. E aí a gente fica com essa mistura de esperança, mas com um pouco de melancolia. Quando a gente vai analisar a função harmônica, fica mais claro ainda, tá? Porque a gente começa no sexto grau, que é uma tônica, a gente vai para o sétimo, que é uma dominante, e a gente finaliza no primeiro, que é uma tônica também. Então vocês podem ver que esses acordes estão bem amarradinhos. Você começa em estabilidade, levanta um pouco a tensão e volta para a estabilidade. E pessoal, um negócio muito importante de notar também é como ele utilizou o acorde dominante. Ele funciona num conceito de acorde de passagem, tá certo? Então, ele é um acorde bem rapidinho, só para transicionar entre 2 graus. E é por isso que esse acorde, nesse contexto específico, funciona. E eu sei que pode parecer complexo toda essa análise, mas tudo isso para falar, rapaziada, que essa progressão é bem tranquila de fazer e ela sempre vai evocar esse sentimento bem esperançoso. Então, abusem dela quando você quiser esse sentimento. Fechou, rapaziada? Próxima música que a gente vai ver é On do Alê. Então, rapaziada, vamos dar uma ouvida aqui nesse mid e depois a gente vai desconstruir ele. Primeira coisa, vamos copiar aqui do lado de forma não destrutiva e agora eu vou mostrar o raciocínio por trás e o porquê que ele criou. Depois a gente explica a teoria, tá? Então vamos apagar tudo isso daqui. Primeiro, pessoal, a gente tá em Mi menor, tá certo? Coloca aí no scale highlight de vocês se vocês quiserem copiar essa progressão. De uma forma muito resumida, essa progressão é sexto grau indo pro meu quinto, tá? E fica nesse lance de ir pro sexto pro quinto com alguns acordes ali adicionais de passagem que a gente vai mostrar pra vocês. Primeiro vamos encontrar o nosso nosso primeiro grau, para depois encontrar os próximos. Se a gente tá em Mi menor, vai ser Mi. E aí, agora a gente precisa encontrar o meu sexto grau. Então vamos encontrar o sexto grau. 1, 7, 6. Então tá aqui. E vamos construir o acorde dele. Depois, o que o produtor do cara fez foi duplicar a minha primeira e a minha quinta desse acorde, tá certo? E vamos subir uma oitava. Depois ele colocou esse acorde de passagem. E agora a gente vai pro meu quinto acorde com sétima. Então, se aqui é o meu sexto, o meu quinto vai ser descendo uma notinha da escala. E com sétima. Então, pra gente adicionar a sétima, basta a gente pular mais outra notinha e colocar aqui em cima. Ele fez uma inversão interessante. Já aqui na segunda barra, pessoal, a gente vai reutilizar esse acorde do sexto grau, porém a gente vai colocar uma sexta nele. Para você que não sabe o que é uma sexta, basta você encontrar a quinta do seu acorde, que é Sol, e você subir um grauzinho. Essa vai ser a sua sexta. E ela vai adicionar bastante tensão. Vocês vão ver que o acorde vai ficar bem mais cheio e mais tenso com isso. Então vamos ver a diferença do acorde sem sexta e com sexta. Esse daqui deu aquele fio de jazz. Depois a gente tem um acorde de passagem, que é esse meu sexto grau, o acorde do sexto grau, porém com uma nona. Então vamos montar o sexto grau novamente. E vamos adicionar uma nona. A nona, rapaziada, está aqui, tá certo? Então vamos fazer essa inversão de acorde. Agora a gente vai pro quinto grau. E depois fica no quinto grau o tempo inteiro, só botando umas inversões nele. Então vamos encontrar meu quinto grau. Se aqui é o meu sexto, meu quinto vai ser aqui. E agora, pessoal, como dica, vocês podem só duplicar esse acorde.
Porque tudo que o produtor do Ale vai fazer depois com esse quinto acorde com sétima é inverter ele de diferentes formas pra gente conseguir essa meio que ladeira aqui. Esse contorno de ladeira que tá dando movimento sem alterar o acorde. E eu já vou dar spoiler. Isso é uma dica que você quer utilizar bastante. Às vezes só inverter os acordes, sem precisar mudar eles, cria bastante movimento e não deixa tanto complexo, porque mudar de acorde muda muito o sentimento, adiciona muita complexidade e às vezes deixa difícil de rimar. Então, feito isso, a gente chegou em algo bem autêntico à progressão original. E aí, rapaziada, vamos começar a parte de análise, tá? O que tá dando o sentimento dela, quais são as características dela pra você roubar. Vamos primeiro voltar nos graus, tá, rapaziada? Que os graus são muito importantes. Então eu vou desenhar aqui em cima, ó. Eu tenho o meu sexto acorde. Aqui eu tenho o meu quinto acorde menor com uma sétima. Aqui eu tenho o meu sexto acorde com uma sexta. Aqui eu tenho o sexto de novo, porém com nona, tá, rapaziada? Porém com nona. E por último, eu vou ter o meu quinto acorde se repetindo com sétima, tá? Então a primeira coisa que a gente quer perceber é o seguinte: essa progressão, pessoal, de uma maneira super simplificada, é apenas o meu sexto acorde indo pro meu quinto. Não tem muito segredo, tá bom? Só que o que o produtor do cara pensou ou fez de forma inconsciente? Ele foi utilizando de extensões e inversões para deixá-la mais interessante, tá certo? Então, Sam, o que é uma extensão? É uma nota adicional da tríade que a gente falou. Então, um acorde, por exemplo, com 4 notas distintas, já tá contando como uma extensão. E se você tá boiando nesse assunto, rapaziada, tem um vídeo no meu canal só de acordes complexos, que é onde eu falo de extensões. Basta clicar no link que a gente vai deixar aí. E quando a gente vai analisar de forma mais profunda, pessoal, a gente percebe o seguinte: aqui no sexto grau a gente tem um acorde maior, aqui a gente tem um acorde maior de novo e acorde menor. Ou seja, de novo, a gente está tendo uma distribuição bem igual. A gente tem dois acordes diferentes, um maior e outro menor. Só que o salse da progressão, como eu já falei, o que tá dando essa progressão, esse sentimento bem mais com nuance, com bem mais personalidade, são essas extensões que foram colocadas. Então, foca bastante em utilizar isso se você quiser evocar esse sentimento. E a última coisa que tem para analisar, rapaziada, é a função harmônica. E aqui também não tem muito segredo. A gente tem uma tônica indo para uma dominante. Então, só para eu desenhar tônica, tônica e aí dominante, tá certo? Ou seja, tônica, o lugar mais suave, o lugar tranquilo de repouso, indo pro dominante, que agita bastante a progressão. E por isso que ela tá funcionando. Porque ela tá toda hora nessa dança entre um lugar estável e depois um lugar tá fazendo a gente ganhar tensão. Podem reparar também, rapaziada, que diferente da última progressão, a gente não ficou num acorde por mais tempo do que o outro, tá certo? Então aqui a gente teve uma distribuição bem igual mesmo, que foi muito boa pra gente conseguir ter esse feeling um pouquinho mais, menos dark, saca? E rapaziada, só pra comentar uma última coisa, são esses acordes de passagem que a gente tem aqui. Então, nota que ele utilizou cerca de 2 acordes de passagem e eles sempre são uma variação do acorde anterior, tá? Então aqui, se a gente for reparar nesse acorde em específico, a gente vai perceber que ele é apenas o acorde, o sexto grau, porém com tônica levantada um tom, tá, rapaziada? O que cria essa espécie de acorde suspenso, mas que não é bem suspenso. Você também pode interpretar isso como o primeiro acorde com sétima, tá? E uma quinta omitida, que seria representado por assim, primeiro acorde, menos 5. Mas isso é complicar demais, tá? O ideal é pensar o seguinte: eu tenho esse acorde e aí ele só levantou essa nota aqui para fazer a transição para o próximo. Já aqui, como eu falei, ele adicionou uma nona. Ele repetiu esse acorde, inverteu ele e adicionou essa nona aqui para dar atenção para o próximo acorde. Então, a gente consegue notar de novo a presença desses acordes de passagem, tá? Que estão sempre com o objetivo de adicionar tensão para o próximo. Última coisa legal de se falar é que essa progressão ela sempre vai meio que variando, tá? Então ela começou nesse primeiro acorde de uma forma normal e no próximo ela começou com essa ideia aqui e depois quando ela foi repetir a ideia, ou seja, repetir os acordes, ele variou os acordes, novamente invertendo, adicionando extensões, fazendo as coisas que eu já falei. Mas essa ideia ainda de que você está repetindo algo, mas que ainda tem uma variação sutil, é a ideia que é importante, é por isso que essa progressão soa tão foda. Próxima, rapaziada, é a morte do autotune do Matue.
do ex do 085. Sentou no sofá e fumou 5 gramas de grana, voltou pro copo cheio de lama. Rapaziada, a morte do autotune é uma progressão super tranquila. E o que tá dando muito do charme dela, eu diria que é a sample que foi utilizada, que é uma sample belíssima, tá? Porém, a gente ainda tem como analisar a harmonia dela pra extrair algumas coisas muito interessantes, uns padrões da hora pra gente utilizar, tá certo? E se você olhar aqui pra esse MIDI, a primeira coisa que a gente sempre faz é o quê? Reconstruir a progressão do zero, tá certo, rapaziada? Então vamos tirar a nota base, vamos tirar tudo. Essa progressão tá em Si menor. E ela segue a progressão de 1, 7, 6 e 1, tá bom? Então, se você lembra de quando a gente desconstruiu FNB, basicamente usa todos os acordes do FNB. Eu não diria que a vibe dos dois é semelhante, mas certamente em relação ao sentimento existe algo parecido, algo esperançoso, algo ali um pouco melancólico, mas ainda com esse esperançoso. Isso é interessante de analisar porque esses acordes evocam esse sentimento, principalmente a passagem do 7 pro 6. Eu sinto que essa é uma passagem que ela fica muito boa quando você coloca ela isolada com outros acordes menores, porque essa passagem dá muita esperança, muita felicidade dentro da escala menor. Então, sabendo disso daqui, vamos só reconstruir rapidamente para mostrar para vocês como essa progressão é feita. Vamos encontrar o nosso primeiro acorde que está no primeiro grau. Se eu estou em Si menor, sétimo, 1, 7, 6 e 7. O interessante é de olhar só para as notas base e pensar em como ele pinta meio que essa jornada. Nota que esse contorno descendente junto com o ascendente é como se a gente estivesse descendendo, é como se a gente estivesse colocando a energia para baixo para logo aqui no final subir. E quando vocês olharem porque a gente fez dentro da nossa função harmônica, vocês vão conseguir entender mais ainda como esse sentimento se acentua. Então vamos colocar o acorde. Então nota aqui, ó. Tensão elevada, descanso, sobe tensão de novo. Então é uma progressão que brinca muito com esse lance da tensão sempre pro próximo acorde. E quando a gente vai analisar a harmonia funcional dela, a gente consegue perceber que isso está presente também. A gente tem tônica, dominante, tônica, dominante. Ou seja, a gente tem sempre esse sétimo acorde aqui que ele tá agindo como a ponte pro próximo acorde. Então nota, aqui a gente começa na nossa casa, aumenta a tensão e logo descansa aqui. Mas logo depois a gente aumenta a tensão para voltar e reiniciar esse loop. Quando a gente vai reparar, rapaziada, nos acordes, se eles são menores e maiores, pra gente descobrir mais ou menos qual é a emoção dessa progressão, a gente consegue ver que esse acorde aqui é menor, esse acorde é maior, esse acorde é maior, esse acorde é maior. E aí entra um ponto interessante. Sam, eu não acho que essa progressão tá soando tão feliz, mesmo tendo bastante acordes maiores. E aí que tá, contexto é tudo, rapaziada. Porque se a gente reparar, a gente consegue ver que ela começou em uma tríade menor. E lembra o que eu falei, rapaziada? O início e o final de toda a progressão é geralmente o que a gente mais lembra dela, tá? Então, por ela estabelecer já, ele começar já num acorde menor, ele vai ter esse sentimento já dark de início, tá bom? E todo o resto, mesmo estando maior, ele ainda vai carregar essa melancolia que a gente estabeleceu no início, tranquilo? Então, essa progressão acaba ficando com aquele lance de ser bastante melancólico, mas ainda de um certo modo esperançoso. Bem parecido com o FNB, já falei, os dois não são parecidos como músicas, mas dentro da teoria dá pra gente puxar um pouco esse fundamento. Um clichê interessante de se reparar é como a progressão ela tá movendo por passos, tá bom? Então se você olhar a nota abaixo, ela só tá movendo em passos conjuntos, rapaziada. O que é isso? São notas uma do lado da outra. Então a gente tem essa daqui, ó, do lado da outra, do lado da outra e do lado da outra. Isso é um clichê muito grande dentro da escala menor, tá? Você vai ver algo que a gente chama de cadência andalusiana, que é basicamente o meu 1 indo pro meu 7, indo pro meu 6 e depois indo pro meu 5 maior, tá certo? Pra gente fazer essa cadência andalusiana aqui, bastava a gente deixar, em vez desse acorde ser o sétimo, a gente colocar ele no quinto, tá certo? E agora a gente fez a cadência andalusiana, que também é muito famosa, então vamos ver ela. Com certeza já ouviram em milhares de lugares, mas essa não foi a escolha dos produtores, até porque esse quinto acorde ele acaba gerando uma tensão muito grande. Então a gente ainda fica com tônica, tônica e dominante com esse quinto acorde, só que a tensão é muito maior. Então ele preferiu utilizar uma dominante do sétimo grau, que ele ainda gera essa tensão, mas ainda é bem light, ainda dá essa vibe bem emocional, sem dar tanto esse fio de ação que esse quinto grau dá. Em teoria, rapaziada, novamente, muito simples, tá? O que ele fez na progressão depois, para deixar ela mais cheia, foi basicamente fazer um voice leadzinho. Então vamos abaixar aqui. E
E essa é a progressão de A Morte do Autotune. Agora, rapaziada, vamos para um outro hit. Esse é um hit bem recente do Felipe Ret, que é Acima de Mim Só Deus. Me ponho sem rugir, com leões andei, me sinto tão gigante. E aí, o que acontece? A progressão já desconstruída no piano roll, ela é dessa forma aqui, pessoal. Então, bastante coisa, né? A primeira coisa que a gente tem que notar para analisar ela é que a harmonia funcional, rapaziada, vai deixar de funcionar um pouco nessa progressão específica. E não é que ela deixa de funcionar, é que ela começa a ter mais nuance. Por quê? Porque essa progressão está utilizando muitas extensões, tá bom? Ou seja, notas de fora do acorde. E o que acontece quando você usa extensões, rapaziada, é que você acaba criando esse conjunto de notas que elas são muito mais difíceis de distinguir uma função específica, porque elas ocupam múltiplas funções agora, tá? Nessa progressão a gente tá em Fá menor, então vamos colocar em Fá menor. A gente tem a progressão 4, 3, 6 e 1, pessoal. Vamos construir esses acordes dentro dessa escala e depois vamos falar o que o produtor do Felipe Ret adicionou. De uma forma bem simples, a gente começa contando aqui no nosso Fá, então vamos encontrar o 4, 1, 2, 3, 4. Então a gente tá no nosso 4. Vamos contar o 3 aqui, só abaixar um para baixo, que a gente já tá no 4, só descer pro 3. Vamos encontrar o 6, 4, 5, 6. E agora vamos encontrar o meu 1, que é o início da minha escala, tá bom, rapaziada? Então... E agora vamos construir os acordes a partir deles. Lembra, a regrinha de o quê? Pular uma nota. Uma progressão bem emocional. E aí, o que a gente vai fazer nessa progressão? A gente vai adicionar uns acordes de passagem, tá bom? Então, primeiro eu vou colocar o ritmo bem no tempo certinho que tava. E vamos adicionar os acordes de passagem. O primeiro acorde de passagem que a gente tem é esse sétimo acorde que fica entre o sexto e o meu primeiro. Então, se eu for colocar o meu sétimo acorde, eu sei que aqui tem o sexto, basta eu subir um tom e eu vou chegar no meu sétimo. Que, se vocês lembram, a gente já tem aqui o conjunto de acordes que a gente viu em FNB e que a gente viu em A Morte do Autotune. Então aqui a gente tem o 6, o 7 e o 1. E o último acorde de passagem que a gente tem é um acorde que a gente usa para reiniciar, que é o terceiro acorde. Então vamos usar o terceiro aqui. E na sua forma mais básica, é essa progressão que está acontecendo. Só que agora tem um embelezamento com extensões, que vai deixar a progressão com uma cara muito mais de neo soul, muito mais foda. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a sétima nesse acorde menor aqui, nesse quarto. Então vamos adicionar a sétima. E olha como aumentou a riqueza emocional dele. Se a gente colocasse, por exemplo, a primeira de novo, fica bastante limpo. Se a gente quer a sutileza e a emoção da sétima, dá esse sentimento mais legal. Já aqui nesse acorde, ele utilizou um acorde com nona. E esse acorde aqui vai ficar com essa função muito borrada. Então percebam que primeiro a gente tem uma função bem certinha. Quando a gente adiciona as extensões até a nossa nona, ou seja, a sétima e a nona, o acorde acaba ficando com muita personalidade. Aqui a gente vai colocar outra sétima. Vamos colocar outra sétima aqui também. E vamos inverter esse acorde. Fazer a mesma coisa com esse daqui, só que tudo que a gente vai fazer vai ser inverter essas duas aqui pra cima. E por último, nesse terceiro aqui, rapaziada, a gente vai colocar outra sétima nele. Tá? E de forma bem resumida, a progressão já está quase igual, com alguns detalhezinhos de diferença. E um desses detalhezinhos de diferença é essa terça aqui, tá, rapaziada? No caso da música do Felipe Ret, não tem uma terça nesse acorde. Quando a gente está com uma sétima dentro do acorde menor ou maior, para a gente poder acentuar essa sétima, a gente pode escolher omitir a terça. A terça e a sétima, quando a gente utiliza as extensões, são considerados as notas que estão dando o tom, a cara daquele acorde. Então, muitas das vezes você escolhe omitir uma ou outra para você conseguir dar a característica maior da extensão respectiva. No caso, foi a terça porque a gente queria que a sétima ficasse mais em destaque. Então, vamos apenas copiar e colar essa primeira e essa quinta aqui para baixo. E as notas base, eu só copiei as notas bases do acorde, então não teve muito segredo não, pessoal.
E agora vamos desconstruir a teoria musical em si por trás dessa progressão, porque ela está um pouco mais complexa, mas ainda assim dá para entender. E eu vou começar falando não sobre a quantidade de acordes maiores ou menores e nem sobre a função harmônica, mas sim sobre um conceito que a gente chama de tons de tendência. E tons de tendência, rapaziada, são a base da função harmônica. Tons de tendência declaram quais tons dentro de uma escala querem ir para outros. Então, por exemplo, a gente diz que dentro da escala menor, o 6 sempre quer ir para o 5, tá? Isso é um tom de tendência muito alto. O 2 sempre quer ir para o 1. Por aí vai, tem umas outras regras. O que importa do tom de tendência é que a regra principal que a gente vê dentro deles é que os semitons sempre amam se resolver. Então, sempre que você vê um semitom dentro da sua escala, ele ama ir para baixo e resolver. No nosso caso, por exemplo, um semitom aqui, né, em Sol sustenido, e aqui em Sol. Essa resolução de semitom vai ser muito satisfatória. E por que isso é bom da gente reparar para poder explicar como essa progressão está fluindo? Porque no momento que você começa a adicionar muitas extensões, você acaba criando milhares de tons de tendência, tá certo? Então, quando a gente analisa, por exemplo, esse acorde aqui, que é o terceiro, que está indo para o sexto, a função dele dentro da escala menor seria tônica indo para uma tônica, que é o 3 indo para o 6. Mas por que ele não funciona assim na prática, rapaziada? Por causa dos tons de tendência que a gente adicionou. Então você pode perceber que com as extensões a gente acaba tendo milhares de semitons que querem resolver. Então olha aqui, a sétima que vai querer resolver para essa quinta aqui. Essa daqui é a sétima do acorde, que está resolvendo na quinta desse outro acorde. Então só para deixar claro, a gente tem sétima e quinta. Então se resolvendo. Aqui a gente tem a terça do meu acorde resolvendo na primeira. E mesmo que a gente esteja uma tônica indo para outra tônica, acaba dando essa cara de bastante tensão, como se uma dominante tivesse indo para uma tônica. Então, para vocês verem que a música não é tão quadradona, não é tão fácil de ser explicada, ela tem um pouco mais de complexidade, principalmente quando você está trabalhando com notas fora das tríades padrão. Mas enfim, primeiro a gente tem uma subdominante, tá? Que é o nosso quarto grau. Então esse quarto grau vai ser subdominante. Depois a gente tem uma tônica, que é o meu terceiro grau, que tá meio que com a função de dominante por causa do que eu acabei de falar. Mas vamos continuar com a análise padrão. Então a gente tem o terceiro grau maior com tônica, indo para o meu sexto grau, que é uma outra tônica. Depois a gente tem o nosso sétimo grau, que é uma dominante, que resolve no nosso primeiro grau, que é aquela resolução bem famosa de tônica, dominante, tônica, que a gente viu em outras progressões aí também. Por último, a gente chega no meu terceiro grau de novo para poder reiniciar o ciclo. E a gente tem uma tônica novamente. Só que aí você fala assim, caraca, mas espera aí, uma tônica está reiniciando numa subdominante? Isso faz sentido, Sam? Primeiro que sim, tá? Uma tônica pode pular para uma subdominante. Mas nesse contexto aqui, essa tônica, ela tá parecendo levantar tensão para subdominante. Como pode que uma tônica, que é resolução, tá levantando para uma subdominante, que é uma tensão ali mais elevada? E o motivo disso, rapaziada, é novamente os graus de tendência. Tá. Se a gente analisar, isso daqui também é uma subdominante e é o meu quarto grau, ou seja, é o meu terceiro indo para o meu quarto ainda. A gente consegue ver aqui, ó, claramente tons de tendência aqui, pessoal, que estão liderando para o próximo acorde. E isso é um negócio interessante de falar. O quarto e o terceiro grau, eles estão muito juntinhos, sabe? O terceiro tá aqui, o quarto tá logo em cima. Então, sempre que você faz uma transição de um para o outro, ela sempre vai soar um pouco suave por causa dessa proximidade desses graus. Tudo bem? Essa progressão foi mais difícil de realmente explicar. E o interessante de pegar nela que a gente pode aplicar para nossas próprias produções, rapaziada, é utilizar as extensões de uma forma mais inteligente, como por exemplo aqui que ele omitiu uma terça. E o legal é que ele nem utilizou extensões em todos os acordes, foi só em alguns pontuais. Por exemplo, aqui ele utilizou um acorde de nona e já foi logo para o acorde de sétima, então tem essa variação. Ele não se mantém só em um conjunto de acordes certinho, ele varia entre as vozes. E os acordes de transição novamente, que eu sempre falo que é uma parte muito importante de uma progressão que ela se movimenta bastante. Então utilizem bastante acordes de transição. E pessoal, a última progressão que a gente vai analisar agora é de máquina do tempo do Mathieu. Usando a sample do Charlie Brown, né? Então a gente tá meio que desconstruindo a música do Charlie Brown também. Só aquela primeira riffzinho de guitarra que foi o que o Mathieu sampleou. Se a gente apagar para recriar isso tudo do zero, a gente vai começar identificando a progressão, que é sexto grau com sétima, logo indo para o quarto grau, depois indo para o primeiro, finalizando aqui no terceiro. Vamos montar essa progressão do zero agora. Então vamos localizar o meu 1, que é o meu Mi.
e vamos localizar o sexto. 1, 7, 6. Vamos construir o meu acorde com sétima. Vamos para o meu quarto, então esse aqui é o meu sexto, quinto, quarto. 4, 5, 6, 7, 1. E aqui a gente tem o meu terceiro, que é 1, 2, 3. E antes da gente deixar a progressão bem fiel, mais ou menos parecido como tá com a música, aqui a gente já tem como analisar uns elementos, tá? Primeiro, vamos analisar a razão entre os acordes maiores e menores. A gente tem um acorde maior aqui, outro acorde menor aqui, outro acorde menor, um acorde maior. E olha que interessante, aqui a gente teve dois acordes menores de forma seguida, e o último acorde para lupar é um maior que está juntando com esse outro maior. Isso significa, rapaziada, essa progressão vai ter um sentimento bastante nostálgico, tá? Ela começa do sexto acorde, que é um acorde de tônica, tá? Que já é bem parecido com o meu primeiro acorde. Então o sexto acorde, ele é o acorde maior, mais dark da nossa escala menor, tá certo? E logo depois a gente tem dois acordes menores em seguida, o que vai bater bastante nessa melancolia, tá certo? A gente tem o quarto acorde, que é subdominante, o primeiro, que é tônica, esse meu terceiro, que vai ser tônica. O fato da gente ter dois acordes menores que tocam em seguida vai dar pra gente essa melancolia que precisa estar dentro da sample. Enquanto esse terceiro aqui, que tá bem no final, logo para voltar para esse meu primeiro acorde, vai estar dando a esperança do final, sabe? Aquele negócio para deixar bem nostálgico ainda. Então pode perceber que esse terceiro acorde faz toda a diferença. Se eu, por exemplo, colocasse um quinto acorde menor, a sample ia terminar numa vibe muito mais dark. Então vamos fazer esse teste? Vamos colocar o quinto acorde ao invés desse meu terceiro. Vou voltar pro terceiro. Então fez muita diferença ele ter colocado esse acorde maior. E é por isso que eu falo pra vocês, cara, o posicionamento dos seus acordes maiores e menores muda totalmente o sentimento da sua sample, por mais que a gente só tenha 2 de cada. Ou seja, a razão ainda tá meio que igual. A ordem que eles aparecem influencia bastante. E como vocês puderam ver, a gente tem uma tônica, uma subdominante, uma tônica e uma tônica. O que significa que essa vibe nostálgica pode vir muito do motivo da gente não ter uma dominante, ou seja, não ter uma tensão muito alta. A gente tá sempre naquele vale meio suspenso onde as tônicas vivem. Tônica é uma função harmônica para descrever acordes que não tem muita tensão neles, tá certo? O acorde de maior tensão é esse subdominante. Então, com essa forma, a gente consegue explicar o sentimento dessa progressão de uma forma bem tranquila. E essa é uma progressão excelente para roubar, rapaziada. Ela funciona muito bem em quase qualquer gênero de música que vocês podem fazer para ter esse sentimento de nostalgia muito forte. Para a gente deixar a progressão mais parecida possível com um riff de guitarra, a gente precisa deixar essa nota aqui no baixo. E sim, vai ficar parecendo que a gente tem um acorde tem o nosso primeiro acorde sendo tocado, que seria esse daqui. Mas esse baixo tá fazendo com que não seja. Tá fazendo com que seja o meu sexto. Depois a gente só vai fazer umas extensões de tríade para deixar o acorde mais cheio. Aqui a gente vai duplicar essas quintas. Por último, a gente vai duplicar essa quinta, colocar para baixo, duplicar essa primeira e colocar lá no grave mesmo. Para deixar parecido com o do Matue, a gente precisa colocar os acordes do contratempo. Então, rapaziada, o vídeo foi basicamente esse. A gente quebrou todas as 5 progressões, mostrou porque funciona, tentou entender a lógica e agora você pode roubar essas progressões para suas próprias produções, rapaziada. Se tu pisar uma sample com uma dessas progressões, manda lá no meu Discord e me marca porque eu vou estar interagindo com vocês. Então, link do Discord na descrição, Instagram também na descrição, rapaziada, e até a próxima.